Quando nós aprendemos o nome dos livros da Bíblia, então fomos lembrados de que os profetas, que são os últimos da série de livros da Bíblia, do Antigo Testamento, começam com Isaías, Jeremias, que também escreveu o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os chamados profetas maiores. Depois seguem-se, depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sabem, de todos esses profetas, nós temos informações sobre a vida deles. O tempo em que eles profetizaram, o contexto em que eles profetizaram. De alguns profetas sabemos até a condição familiar deles, a condição política e econômica. Menos do profeta Malaquias. De Malaquias não sabemos nada, absolutamente nada. Não sabemos exatamente quando ele viveu, quem ele era, o que ele fez. Só sabemos que seu nome significa meu mensageiro, ou mensageiro de Deus, mensageiro de Javé. Ou seja, este profeta, que poderíamos até chamar de profeta desconhecido, do qual pouco sabemos, ou do qual nada sabemos, o importante é saber que foi usado por Deus como mensageiro de Deus. E esse é o ponto importante. Ele foi mensageiro de Deus num tempo de muita indiferença religiosa, num tempo de descaso total para com as coisas de Deus. A religião estava totalmente esvaziada, a prática religiosa. Ela se limitava a cumprir alguns rituais, algumas cerimônias, contudo sem fé, sem amor a Deus e ao próximo. O ponto alto do culto do Antigo Testamento girava em torno dos sacrifícios, apontando para o sacrifício que Jesus realizaria. E o que o povo fazia? Para os sacrifícios eles pegavam aqueles animais doentes, cegos, mancos e até animais roubados, conforme escreveu o profeta Malaquias. Os sacerdotes que deveriam instruir o povo e prepará-lo para a comunhão com Deus, na acusação de Malaquias, os sacerdotes desviaram o povo, levando muitos a pecar. Mas mesmo nesse contexto de indiferença, de frieza espiritual, este mensageiro de Deus anunciou a vinda do sol da justiça, anunciou a vinda do Salvador que trará salvação. E nas palavras de Malaquias, o Salvador é anunciado como o sol da justiça, que vai brilhar sobre a humanidade. Como disse antes, Malaquias, o livro de Malaquias fecha o Antigo Testamento. E aí passam-se mais ou menos 400 anos sem nova mensagem profética, até a vinda do Salvador. E é interessante que no anúncio da vinda do Salvador, Zacarias, o pai de João Batista, lembram que Zacarias ficou mudo por um tempo, mas quando Deus desimpediu sua língua no nascimento de seu filho João Batista, a quem Malaquias chamou de profeta Elias, então Zacarias profetizou a respeito de João Batista, que prepararia o caminho do Salvador. E neste seu cântico, ele também disse assim: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar aqueles que estão nas trevas.
Aquela mesma palavra que Malaquias, no final do Antigo Testamento, anunciou, dizendo que vai vir o sol da justiça lá das alturas. O profeta Zacarias, o sacerdote, na sua profecia sobre Jesus, diz: a misericórdia de Deus nos visitou, ou graças a Deus, o sol da justiça, o sol nascente das alturas nos visitou. Ou seja, o profeta Malaquias, lá no Antigo Testamento, no seu contexto, ele apontou para um novo relacionamento do ser humano com Deus. E esse novo relacionamento não estaria baseado em cerimônias religiosas, mas estaria baseada e firmada na fé em Jesus, porque este novo relacionamento com Deus é estabelecido em Jesus, o sol da justiça que veio das alturas. Aí agora eu saio do texto de Malaquias e vou para o segundo texto que o pastor Ismar leu, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Lá o apóstolo nos lembra que a fé não é de todos. Exatamente, ele usa essas palavras: a fé não é de todos. Nem todos creem, nem todos vão crer. E ainda mais, além de não crer, ainda vão procurar prejudicar e impedir que a palavra do Senhor seja proclamada. Tanto é que o apóstolo Paulo pede aos cristãos lá de Tessalônica: orem por nós, para que a palavra do Senhor seja propagada. Porque na medida em que a palavra do Senhor é propagada, a fé chega ao coração humano e estabelece este novo relacionamento com Deus, pela fé em Jesus. Mas ele alerta que neste tempo em que vivemos, a fé não é de todos, e muitos, além de não crer, vão procurar impedir que a palavra seja proclamada. E aí eu chego no texto do Evangelho, o terceiro texto, Lucas 21. Como nós ouvimos o relato tão claro, lá estão palavras proféticas de Jesus a respeito da destruição do templo em Jerusalém e também da cidade de Jerusalém. E essa palavra profética, ela é dita mais ou menos, digamos, no nosso tempo, na nossa era, lá pelo ano 30 da era cristã, 30, 33, 35 da era cristã. E no ano 70 da nossa era, depois de Cristo, a profecia de Jesus se cumpriu. A cidade de Jerusalém foi arrasada, o templo foi totalmente destruído no ano 70 pelo exército do Império Romano. Pois bem, nesse contexto, Jesus alertou os discípulos sobre o que aconteceria, sobre os sinais que mostrariam que isto vai acontecer. Mas como Jesus simultaneamente fala também, tanto da destruição de Jerusalém, como também do fim deste mundo material em que nós vivemos, estas palavras são extensivas para a igreja de todos os tempos. E Jesus então apontou para sinais que vão mostrar: o Filho chegou, está chegando. Ele vai aparecer nas nuvens. Mas ao mesmo tempo ele fala daqueles sinais que através dos séculos sempre vão nos lembrando que esse dia chegará. Então, ele aponta sinais que mostram: Jesus chegou. Que sinais são estes? Eles estão nos versos 25 a 28. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Outro evangelista diz que as estrelas cairão do firmamento. Pessoas vão desmaiar de terror pelas coisas que vão sobrevir ao mundo. Os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, toda essa estrutura cósmica que hoje funciona harmoniosamente com os planetas circulando em harmonia,
estes poderes serão abalados e o colapso material será total. E então todos verão o Filho. Esses são os sinais que mostram: ele chegou, ou que vão nos dizer: ele chegou. Mas, enquanto este dia não chegar, Jesus aponta para uma série de sinais que século vai, século vem, ano vai, ano vem, sempre vão nos lembrar: o fim vai vir, não sabemos quando, mas ele virá. Não se deixem enganar. E que sinais são esses? Jesus lembra alguns, mas ele começa dizendo: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, não se deixem enganar. E aí então ele cita: porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Jesus alerta: não vão atrás deles. Cuidado, não vão atrás de qualquer. Depois ele menciona: quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. É necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Repito, são sinais, eles lembram, eles mostram: o fim virá, não sabemos quando. Depois Jesus cita: haverá guerras ou grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. E isso nos lembra: o fim virá. E aí Jesus cita duas coisas que nos tocam diretamente com respeito à nossa fé. Ele diz, falando aos discípulos, mas o que é extensivo à igreja: vocês serão lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome, mas isto acontecerá para que vocês deem testemunho. E ainda vocês serão odiados por causa do meu nome. Os discípulos de Jesus experimentaram isso diretamente, mas são, repito, palavras extensivas aos discípulos de Jesus de todos os tempos. Para concluir, eu quero juntar esses três textos bíblicos e, com base nas palavras de Malaquias, o profeta, o mensageiro de Deus, com base nas palavras do apóstolo Paulo e nas palavras do próprio Jesus, eu quero chamar a atenção para dois grandes perigos dos últimos tempos. E eu coloco esses, no meu entender, os dois grandes perigos. O primeiro deles: viver uma religião sem compromisso com Cristo, como foi nos dias do profeta Malaquias. A religião se limitava a algumas práticas religiosas. Não havia fé, não havia temor a Deus, não havia amor a Deus e ao próximo. Esse é, no meu entender, o primeiro grande perigo dos nossos dias. Mas aí faço a pergunta: como seria viver uma religião sem compromisso? O que seria uma religião sem compromisso? Eu e você observamos ao nosso redor o jeito de ser e de viver de muitas pessoas. Mais ou menos nesta linha: eu acredito em Deus, sim, eu acredito que Deus existe. Eu não sou muito de igreja, mas eu acredito que Deus existe, mas de vez em quando eu vou no culto. Eu faço minhas orações. Eu também de vez em quando dou alguma oferta. Eu não falo muito da minha fé porque eu não quero problema com ninguém, porque hoje em dia sabem como é que é? Tu fala da fé, aí já alguém questiona, então eu prefiro ficar quieto. Bom, mas eu tento fazer o bem, porque daí Deus também vai ser bom comigo. Sabem, esse pensamento, esse jeito de pensar e de agir, ele de certa forma reflete uma religiosidade sem compromisso com Cristo. E é muito perigoso viver assim,
Porque a fé cristã, ela está comprometida com Cristo e com o seu reino. Então, esta palavra de Jesus é uma palavra de advertência. Eu estou nesta nova religião pela fé em Cristo, neste novo relacionamento com Deus pela fé em Cristo. Eu estou comprometido com Cristo e com o seu reino? É a pergunta que eu me faço e gostaria que você fizesse também. E aí eu chego no segundo perigo, que no meu entender é um perigo nestes últimos tempos. É deixar-se enganar. Esse é o alerta central de Jesus. Não se deixem enganar. Não vão atrás de qualquer coisa. Esse perigo é real. Mas novamente pergunto, deixar-se enganar por quem? Quem é que pode nos enganar? Dificilmente nós vamos ouvir alguém que hoje vai aparecer e vai dizer, eu sou Jesus Cristo. Mas muitas mensagens e muitos mensageiros, dia a dia, chegam até nós, em nome de Jesus, para dizer, eu tenho a solução para a sua vida. Eu tenho a solução e posso te dar prosperidade. Eu tenho a solução e posso te dar paz. Eu tenho a solução e posso te dar saúde. São muitas mensagens e muitos mensageiros que chegam até nós dia após dia. E o alerta de Jesus é, não vão atrás de tudo. Cuidado, prestem atenção. Não se deixem enganar. Irmãs e irmãos, eu entendo que também no contexto em que nós vivemos, nós precisamos ouvir o profeta Malaquias, o mensageiro de Deus. Porque Malaquias apontou para o sol da justiça. Ele apontou para o Salvador, através do qual Deus fez justiça no mundo. Como assim? Deus fez justiça porque em Jesus, Ele castigou o pecado e a maldade de todos os seres humanos. E assim Deus fez justiça, porque a maldade humana foi paga, a indiferença humana foi paga, o pecado foi pago em Jesus, na pessoa do Salvador Jesus. Por isso, este destaque, apontando para Jesus, o sol da justiça, ele é central para a nossa fé. Há muitos que buscam Jesus apenas para a solução de seus problemas do dia a dia, mas precisamos entender que ele é o sol da justiça, por intermédio de quem Deus fez justiça, livrando-nos do pecado e da culpa, para que quem crer e for batizado esteja salvo, tenha de fato o perdão e nesta fé esteja num novo relacionamento com o seu Deus. Deus permita que as advertências de Malaquias, de Paulo e de Jesus chamem nossa atenção e a atenção daqueles com os quais nós convivemos. Amém.